tudo que a palavra de Deus nos passa há de fazer de nós pessoas mais realizadas e pessoas mais felizes. Alguém diria, quem me dera que eu tivesse sido instruído assim quando criança, quando adolescente, quando jovem. Eu fui. Talvez esse tenha sido um dos meus maiores privilégios, o de ter crescido dentro de uma igreja que, apesar de muito rígida, nossa igreja era rígida, nossa igreja era legalista, eu não nego, nossa igreja era muito conservadora, eu diria até além da cota, e apesar de todos os exageros que havia em nossa igreja, ainda assim, graças a Deus que eu estava na igreja. Graças a Deus que eu cresci na igreja. Porque antes de tudo que Deus fez na minha vida, eu precisei sentir prazer na lei do Senhor. De acordo com o IBGE, você sabia que os municípios do Brasil com população maior de 200 mil pessoas, até 1 milhão de pessoas, municípios então de cidades largas, pelo menos 60% daquela cidade, os moradores possuem TV a cabo. 60% possuem TV a cabo. Eu não faço ideia necessariamente de quanto está custando o aluguel de o serviço de uma TV a cabo, mas 60% é muita gente. 60% são muitas famílias. É mais da metade, então, daquela população. De acordo com o IBGE, o turismo no Brasil cresceu mais de 114%. Pessoas que estão viajando dentro do próprio país, conhecendo outras localidades, além, é claro, dos estrangeiros, que também vêm nos visitar. E eu fiquei sabendo que o consumo de cerveja aumentou mais de 5% nos últimos tempos, apesar das crises. Aliás, sempre que há crises econômicas no Brasil, há duas indústrias que não sentem as crises: a de cerveja e a de cigarro. Como é que você explica isso? Então podemos dizer que a indústria da diversão, a indústria do entretenimento, é uma das mais lucrativas. E ainda há muito espaço no Brasil para o crescimento desta indústria. É TV a cabo, internet, jogos eletrônicos, tudo isso já faz parte do cotidiano de milhões e milhões de brasileiros. Eu gosto muito de acessar o YouTube e ouvir as pregações das nossas igrejas. Amém, irmãos? Eu me divirto. Mas o YouTube, ele está insistindo há anos que eu alugue, que eu compre o seu serviço. E em troca o YouTube promete que não haverá propagandas. Eu vou poder ouvir música sem interrupção, vou poder ouvir meus jornalismo no YouTube sem interrupção. Eles querem que eu compre o serviço, mas eu sou meio econômico, sabe? Eu prefiro ir lá e ficar apertando o botão na hora que aparece a propaganda. E agora o YouTube não deixa você tirar a propaganda mais, como eles deixavam antes. Era 5 segundos e você saía da propaganda. Agora são 20 segundos. Aí você é obrigado a ficar ali ouvindo aquela propaganda por 20 segundos. Mas eu sou pirracento, eu tampo os ouvidos. Eu abaixo o som. Eu espero dar os 20 segundos. Mas o que eu estou tentando dizer é que há muito espaço para a indústria do entretenimento aqui no Brasil. E jovens, não há nada de errado com a diversão sadia. Ontem nós jogamos ping-pong, né, Nicolas? Pastor, apesar de enferrujado, te deu trabalho, hein? Te dei trabalho. Mas foi uma diversão sadia. Pibolim. Porém, a Bíblia ensina que nos últimos tempos, que antecedem a volta de Jesus, e quantos acreditam que nós estamos nos últimos tempos? Eu não quero que a Jéssica chore não,
mas eu acho que ela não vai ver o Isaac se casando. Porque nós estamos realmente vivendo nos últimos tempos. E a Bíblia diz que a diversão, eis aqui o problema, tornar-se-ia um Deus, um ídolo, na vida das pessoas. Ou seja, pessoas deixariam de servir o único e verdadeiro Deus que existe, para servir os desejos da carne, os prazeres da carne. Paulo profetizou em 2 Timóteo 3,4, que os homens seriam traidores, os homens seriam obstinados, orgulhosos, e olha só, mais amigo dos deleites, que quer dizer prazeres, do que amigos de Deus. A busca frenética por diversão tem enfraquecido as nossas famílias, porque há muitos pais, não poucos, que estão investindo mais na pesca, mais nos esportes, mais nos treinamentos, do que na saúde e na educação de seus filhos. A diversão tem enfraquecido as nossas igrejas. Deus não nos deu permissão para julgar e atacar as pessoas, mas quantas famílias deixaram de vir à igreja nesta noite para frequentar uma festa, ou para fazer algum tipo de passeio especial, e se esqueceram que o domingo é o dia é sagrado. E a diversão tem enfraquecido as escolas, porque os alunos vão para se divertir e não para estudar. E o ser humano gasta mais tempo e dinheiro consigo mesmo do que com Deus e com outras pessoas. Eu nunca me esqueço, nós trouxemos um professor catedrático para falar sobre a história da Bíblia, as versões da Bíblia, e como que a Bíblia chegou até as nossas mãos. E eu pensei que os alunos do nosso seminário fossem participar deste curso, em peso. Eu pensei que todos eles viriam, então não fizemos nenhuma exigência, nós abrimos o curso para todos, e realmente vários irmãos da igreja vieram, mas a maioria dos alunos não veio. Depois eu perguntei onde que eles estavam, e eles disseram abertamente: nós fomos jogar futebol, já que não era uma classe exigida, não era obrigatória, era facultativo, nós fomos jogar futebol. Pior ainda, espero que não se aplique a vocês, mas são aqueles irmãos que deixam de vir à igreja numa quarta-feira à noite, por exemplo, porque não podem perder o capítulo da sua novela das 8. E às vezes as pessoas ficam tão obcecadas com as novelas, que no nosso ministério já vi casos de irmãs pedindo oração por um personagem de novela. Você acha isso brincadeira, né? Mas é sério. Alguns anos atrás, jovens, vocês não sabem disso, mas a fim de prejudicar uma igreja muito grande, uma denominação religiosa muito grande no Brasil, a principal emissora de televisão do Brasil, que transmitia e transmite os jogos do Campeonato Brasileiro, resolveu passar os jogos, transmitir os jogos às 18 horas. Por quê? Justamente para atrapalhar os cultos daquela igreja, para impedir que pessoas fossem aos cultos daquela igreja, e acabou atrapalhando não só aquela igreja, mas a nossa também. Atrapalhou todas as igrejas, porque de repente as pessoas não viam mais no culto de domingo à noite, porque o jogo, do seu time começava às 18 horas. Como verdadeiros filhos de Deus, luz do mundo e sal da terra,
nós precisamos impedir que o prazer, a busca frenética pelo prazer, se torne mais importante que o nosso amor a Deus. E eu digo isso porque existe prazer sim, sem Deus, mas não existe felicidade sem Deus. E felicidade é mais importante que prazer, porque prazer é momentâneo, é passageiro. Felicidade é algo permanente. Então hoje à noite, dentro da Bíblia, vejamos 3 conselhos para a nossa mais completa felicidade. E eu digo como pai, não há nada mais importante para mim que a felicidade das minhas filhas. E Deus quer que você seja feliz, porque Ele também é pai, e Ele também deseja o melhor para a sua vida. Então veja, 3 conselhos, não é do pastor, mas é de Deus. E o primeiro deles, jovens e adultos, escolham bem os seus amigos. Escolha bem os seus amigos. Escolha bem os seus amigos na escola. Escolha bem os seus amigos na igreja, por que não? Escolha bem os seus amigos no trabalho. E mais do que tudo, escolha bem os seus amigos, jovens, na internet. O salmista, inspirado por Deus, disse: bem-aventurado, e essa expressão quer dizer feliz, afortunado, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Davi quer que você seja feliz, ele quer que você seja abençoado, e está lhe dizendo como. Todo homem que vem ao mundo luta para ser feliz. Desde o ventre de sua mãe, luta para ser feliz. Mas infelizmente, a maioria deles não sabe onde buscar a verdadeira felicidade. E de acordo com Davi, nossa felicidade depende do tipo de vida que nós estamos levando. Quem planta tempestade há de colher tempestade, mas quem planta bonança há de colher bonança. E agora, eis aqui uma lição que às vezes a gente só aprende da pior maneira possível. A vida é feita de escolhas, desde as maiores até as menores. E por isso, a Bíblia ensina o que devemos rejeitar e o que devemos aceitar, mas são escolhas que nos trouxeram aqui nesta noite, e são escolhas que estão nos dando o que estamos recebendo da vida aqui nesta noite. Primeiramente, rejeite o conselho dos ímpios. Você vai passar sua vida inteira mais rejeitando conselhos do que aceitando conselhos. Porque a grande maioria dos conselhos que você recebe não são bons. E vêm de pessoas ímpias, inimigas de Deus. Davi disse que não anda segundo o conselho dos ímpios. Alguém certa vez me perguntou: pastor, qual seria a razão principal, a maior razão do irmão ter se tornado pastor, marido, pai? Eu disse: olha, a maior razão não são os conselhos que eu recebi, mas são os conselhos que eu rejeitei. Amém, irmãos? Mais foram os conselhos que eu rejeitei do que aceitei. E eis aqui o segredo do sucesso. A palavra conselho quer dizer propaganda, promoção. E Deus está dizendo: rejeite a propaganda dos ímpios, porque o que eles estão promovendo a respeito do mundo não é bom para você. Alguns anos atrás, uma jovem da nossa igreja, ela era adolescente, ela começou a se rebelar contra a boa influência de seus pais, que eram crentes piedosos. E os pais não sabiam mais o que fazer e me chamaram. E eu disse para aquela jovem: menina, se você desobedecer aos seus pais, se achar mais inteligente que eles,
daqui a 10 anos, eu te garanto, você será uma mulher infeliz. Graças a Deus, ela me deu ouvidos, e ela voltou atrás. Mas o que estava acontecendo? Ela estava sendo influenciada por uma das moças mais populares da escola, uma líder nata dentro da escola, e ela estava dando ouvidos àquela menina. Ela queria ser popular como aquela menina, e a menina dizia para ela que ela precisava de mais liberdade, e que os pais eram muito rígidos, e que os pais e a igreja a estavam sufocando, e ela acreditou nas palavras da amiga. E mais de 10 anos já se passaram, ela é casada, seu esposo é um dos homens mais lindos que eu conheço, por dentro e por fora. Ela é mãe de 2 filhos lindos, todos eles estão crescendo na igreja, servindo a Deus. E a amiga não teve o mesmo destino. O mundo faz uma propaganda falsa a respeito de si mesmo, fala sobre sexo livre, mas não mostra para os jovens as consequências com doenças venéreas e emocionais. Fala sobre bebida, mas não lhe conta sobre a cirrose hepática e os neurônios que são queimados e são destruídos. Fala de dinheiro, mas não fala do inferno para onde a maioria dos ricos vai. A Bíblia diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Eu tinha um professor de matemática na 6ª série do ginásio, que ao invés de dar matéria, ele passava a maior parte do tempo falando de política, já naquela época, ideologia política, dentro da sala de aula, e de sexo. Aquele professor era um sexo maníaco. Um dia uma das minhas colegas, ela não suportou mais, se levantou e, na frente dos alunos, repreendeu o professor. E disse: professor, o governo não está lhe pagando para ficar nos dando a sua opinião pessoal sobre política e sobre sexo. O senhor está aqui para ensinar matemática. E o professor, ao invés de concordar com a aluna, concordar com a repreensão, a colocou para fora da sala de aula. Então, jovens, rejeite esse tipo de conselho. Rejeite o conselho dos ímpios. E esses conselheiros estão nas escolas, eles estão na televisão, eles estão no governo, eles estão nos esportes, eles estão principalmente nas redes sociais. Eu não sou seguidor de ninguém, eu sou seguidor do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu não sigo ninguém, eu sigo a Jesus Cristo. Claro que eu me inscrevi nas páginas das nossas igrejas, né? Página do YouTube, mas esse negócio, me siga, não vou seguir ninguém. Eu só sigo o Senhor Jesus Cristo e a minha esposa. Amém, irmãos? Além de rejeitar o conselho dos ímpios, rejeite também o caminho dos pecadores. Davi foi claro: nem se detém no caminho dos pecadores. Geralmente o caminho dos pecadores é fácil saber, porque é o oposto ao caminho de Deus. É a contramão de todo o ensinamento bíblico. Sabe, caminho quer dizer direção, direcionamento. E que direção nós estamos seguindo nesta noite? Ló, sobrinho de Abraão, ele escolheu o caminho mais fácil, mais amplo. Ele escolheu o caminho mais próspero. Ele escolheu o caminho mais materialista. Abraão, por sua vez, escolheu o caminho mais estreito, o caminho mais apertado, porém mais seguro. Ló, ele era um investidor arrojado. Abraão, ele era mais conservador. Depois de alguns anos, Ló perdeu a sua esposa, perdeu também todos os seus bens materiais e cometeu incesto.
para com as suas 2 filhas. Por isso, jovens, Jesus diz em Mateus 7,13, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E em terceiro lugar, rejeite a roda dos escarnecedores. E a palavra roda aqui, se você não estivesse hoje à noite para entender, nunca aprenderia. Roda quer dizer habitação, moradia. Davi disse, não more com os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, não habite com eles. E o que quer dizer escarnecedor? Zombador de Deus. É impossível ser feliz na habitação dos zombadores. Quantos de vocês vão de vez em quando ao estádio de futebol? Não tem problema. Muito bem. A última vez que eu fui a um estádio de futebol foi em 1995. Faz tempo, hein? Nas Olimpíadas de Atlanta. Eu ganhei o ingresso para assistir ao jogo da seleção brasileira contra Portugal, na cidade de Atenas. Tinha mais ou menos a idade de alguns de vocês. Fiquei feliz, eu ia ver de perto os jogadores da seleção brasileira. Fui para Atenas, entrei naquele estádio lotado de brasileiros. Havia mais brasileiros do que americanos. E quando eu cheguei, o ambiente pesado. Eu olhava assim ao redor, sentia a opressão do maligno. E na hora que o jogo começou, eu ouvi tantos palavrões, mas tantos palavrões, que eu não conhecia a maioria deles. E aquela ira saindo dos lábios dos brasileiros, e você podia ver a ira nos seus olhos. Quando eu cheguei em casa, depois de algumas horas, minha esposa percebeu que eu estava triste, ao invés de feliz com aquela experiência. Por quê? Porque não há felicidade no meio dos escarnecedores. Não há. Provérbios 3,33 diz, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Em outras palavras, a roda, a moradia dos escarnecedores é amaldiçoada. Não importa, mesmo que estejam vivendo, num apartamento, num edifício, último andar com piscina, aquela moradia é uma maldição. E o crente precisa evitar esses lugares. Então, jovens, este é o primeiro conselho de Deus. Escolha bem os seus amigos. Pessoas me perguntam, pastor, como que eu faço para chegar na meia idade, para chegar na terceira idade, bem sucedido e feliz? Agora, enquanto você é jovem, escolha bem os seus amigos. Escolha bem quem vai lhe fazer a cabeça, quem vai lhe influenciar. Porque o seu destino, o seu futuro, depende muito disso. Eu disse que eu cresci numa igreja legalista. Falo isso abertamente, porque meu pastor já está no céu. Enquanto ele vivia, não falava. Não é interessante isso? Mas mesmo assim, se não fosse aquela igreja, eu não estaria com vocês hoje à noite. Por quê? Porque durante a minha mocidade, eu andei com as melhores pessoas possível. Eu fui influenciado pelas melhores pessoas possível. Caso contrário, não estaríamos aqui nesta noite. Se de tudo que eu vou falar, você guardar pelo menos este ensinamento, escolha bem os seus amigos, os seus influenciadores, valeu a pena. Sempre que eu assisto a algum tipo de programa, geralmente é jornalístico ou religioso, a pessoa quem faz o programa diz, aperta aí o like, aperta aí eu gostei, seja um dos nossos seguidores. Não, eu não sigo você, eu só sigo o Senhor Jesus Cristo.
Em segundo lugar, escolha bem os seus amigos e agora escolha bem os seus professores. Quem vai te ensinar e quem vai fazer a sua cabeça. Veja o verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Jovens, toda educação é uma lavagem cerebral. Eu não nego. O que eu estou fazendo aqui hoje à noite é uma lavagem cerebral. O que nós fizemos hoje cedo na IBD foi uma lavagem cerebral. O que nós vamos fazer na quarta-feira que vem é uma lavagem cerebral. Não existe ensinamento isento. Existe? Todo ensinamento é uma lavagem cerebral. Quando você assiste a televisão, é uma lavagem cerebral. Você tem que escolher quem vai lavar o seu cérebro. Eu já escolhi a palavra de Deus. Mas toda educação é uma lavagem cerebral. Não há isenção. Você tem que escolher seus professores. A teoria da evolução, por exemplo, diz que viemos do macaco. Pior ainda, viemos da ameba. O macaco tem mais dignidade que uma ameba. Mas viemos da ameba. Não é à toa, então, que muitos seres humanos estão se comportando como verdadeiros animais. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? E não é à toa também que há homens e mulheres no nosso meio, jovens também no nosso meio, que são puros e bons de coração. Em outras palavras, nós somos aquilo que acreditamos. Nós somos resultado do que aprendemos. E é por isso, é tão importante escolher quem serão os nossos professores neste mundo. Com 12 anos de idade, eu escolhi a Bíblia para ser a minha mais importante professora neste mundo. O primeiro livro que eu li fora da Bíblia, depois de ser salvo, foi de um pregador pentecostal da Assembleia de Deus em Nova York, nos Estados Unidos, chamado David Wilkerson. Ele escreveu um livro, Entre a Cruz e o Punhal. E neste livro ele contava a história de um jovem chamado Nick. E o Nick era viciado em drogas. Ele se converteu a Jesus Cristo, mas as drogas ficavam entre ele e Jesus. Os traficantes ficavam entre ele e Jesus. Por isso o nome do livro, Entre a Cruz e o Punhal. E a dificuldade para o Nick conseguir se libertar dos seus pecados. Imagine eu com 12 anos de idade lendo aquele livro. Mal sabia que no futuro, bem próximo, eu também seria introduzido às drogas, eu também seria introduzido à prostituição, eu também teria que fazer escolhas. Até hoje, este professor ou esta professora nunca me decepcionou. Eu já a decepcionei, mas ela nunca me decepcionou. Por quê? Primeiro, porque a palavra de Deus, ela deve ser a nossa fonte de prazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E esse prazer é espiritual. E acontece quando estamos lendo a palavra, quando estamos escutando a palavra, ou quando nós estamos praticando a palavra. Não se trata de um prazer físico, mas de um prazer espiritual. E agora o que eu vou dizer é verdade. Pesquisas revelam que 1 hora de Bíblia e de oração por dia equivale a 2 comprimidos de Prozac. E Prozac é uma droga antidepressiva, mas com alguns efeitos colaterais. Algumas pessoas precisam tomar. Tome, com prescrição médica. Mas lembre-se, a Bíblia é um remédio puro, que só traz benefícios para o nosso corpo e para a nossa alma. A leitura bíblica ajuda na liberação de endorfina. E endorfina é aquele hormônio do prazer que causa bem-estar
mas sem o peso da culpa. Davi foi um dos personagens mais felizes da Bíblia. Ele pulava de alegria, né? Ele dançava de alegria, mas também pudera. Ele vivia em plena comunhão com a lei do Senhor, com a palavra de Deus e com Deus desta palavra. E além de prazer, a palavra de Deus deve ser a nossa fonte de ensino. De onde vem o seu conhecimento? De onde vem a sua convicção? De onde vem o seu posicionamento? Vem da Bíblia. A expressão medita de dia e de noite. Gente, como que a palavra de Deus é perfeita. O que é meditar no hebraico? Significa ruminar. Alguém sabe de onde vem esse verbo ruminar? Que animal no mundo rumina? A vaca. Assim como uma vaca rumina. O que é ruminar? Ela ingere rapidamente os seus alimentos, engole de uma vez só, e depois ela torna a regurgitar aquele alimento. Volta do estômago para a boca dela. Imagine a gosma. E aí ela fica mastigando tudo novamente. E depois de mastigar muitas e muitas vezes, ela volta a deglutir aquela mesma comida. É nojento, mas ela aproveita todos os nutrientes daquele alimento. É perfeito para a digestão da vaca. E assim também, o Espírito Santo nos usou à toa a palavra meditar. O Filho de Deus, ele precisa mastigar, e mastigar, e comer, e ingerir várias e várias vezes a palavra de Deus. Ela é apta para todas as circunstâncias da vida. E como pedagogo eu posso lhe dizer que o melhor método de aprendizado que existe é o da repetição. Davi disse no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por isso que, aproveitando as minhas ausências, eu vou usar os jovens homens para ensinar a nossa classe. Eles vão ficar nervosos, eles vão tremer na base, mas vai ser uma boa experiência. E talvez eles gostem tanto, mas tanto, que Deus acaba chamando um deles ou todos eles para o santo ministério. Amém, irmãos? Porque outra forma também de aprendizado é ensinando. Você aprende muito quando você também ensina. E assim, nós estamos meditando de dia e de noite. Meu cunhado, vocês conhecem, quando ele tinha 16 aninhos de idade, ele se rebelou. Ele não se afastou, mas ele estava vivendo um período de rebelião. Não queria ler a Bíblia, não queria orar, não queria ir à igreja, filho de missionário. Mas graças a Deus, ele parou numa cidade onde havia um líder espiritual que amava jovens. E esse líder espiritual se aproximou do meu cunhado, meu cunhadinho de 16 anos, e derramou a vida dele na vida do meu cunhado. E o incentivou não só a ler a Bíblia, meditar sobre a Bíblia, memorizar versículos. E aquela fase de rebeldia passou. E hoje vocês sabem, ele é diretor da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Ele é professor de seminário, ele é palestrante e ele é pastor de uma igreja maravilhosa. A Bíblia salvou o meu cunhado da rebeldia, da rebelião. Então veja bem, para ser feliz, escolha bem os seus amigos, escolha bem os seus professores. Quem está lhe ensinando? Quem está lhe fazendo a cabeça neste momento? É o Pablo Marçal? Ou é o Paulo de Tarso? Amém, irmãos?
E por último, escolha bem o seu destino. Você vai escolher hoje onde você vai estar daqui a alguns anos. Como? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quantos acreditam nisso? Então, jovens e adultos também, prosperará em todos os sentidos. Físico, porque do que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não ter saúde? Mas você vai prosperar financeiramente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, materialmente, o que você deseja. Deus vai te prosperar de acordo com o que você precisa, não de acordo com o que você quer. Por exemplo, cuidado com o que você pede. Eu li a história de um súdito que fez algo de maravilhoso para um príncipe árabe. E o príncipe árabe, de tão grato, deu para aquele súdito um elefante branco. Elefante branco é a coisa mais rara do mundo. Alguém aqui já viu um elefante branco? É muito raro. Mas, para demonstrar gratidão pelo súdito, o príncipe lhe deu um elefante branco. Na hora, parecia o melhor presente do mundo. Que satisfação! Mas quando ele levou o elefante branco para casa, ele descobriu que não foi um presente tão bom assim. Aliás, não foi um presente bom de jeito nenhum. E agora o que eu vou fazer para alimentar este elefante? O que eu vou fazer para cuidar deste elefante? Onde que eu vou colocar este elefante? E eu não posso me livrar deste elefante, porque seria um grande insulto ao príncipe árabe. Então você pensa que você está sendo abençoado, quando na verdade você está sendo amaldiçoado. Por isso que Salomão fez a seguinte oração: Senhor Deus, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, para que eu não venha a negar o seu nome. É muito mais fácil você negar a Deus na riqueza ou na pobreza, do que negá-lo quando as coisas estão pelo menos equilibradas. Deus disse em Deuteronômio 30, verso 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Você viu até certo ponto? Nós podemos decidir o nosso destino e o destino da nossa descendência. O céu ou o inferno, a bênção ou a maldição. E existem apenas dois destinos possíveis. O primeiro é um destino de frutos pacíficos. Eu quero paz. Quantos querem paz? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Uma árvore plantada junto a um riozinho, junto a uma lagoa, junto a um riacho, mas está ali pertinho da água, ela recebe água, ela recebe o sol. Quem é o ribeiro do crente? É a palavra de Deus. Eu lembro deste missionário que conseguiu criar 4 filhos. Todos eles se tornaram adultos de bem, receberam o chamado, foram para o ministério, todos no ministério, obedientes, nunca caíram em pecado. Aí alguém perguntou: missionário, como que você fez? Ele disse: não sei. A única coisa de especial que fazíamos, nós líamos a Bíblia, como família, todos os dias, após o almoço. Ribeiro, amém, irmãos? Ribeiro. O nosso destino depende do nosso relacionamento com a Bíblia.
E não existe nada mais precioso que ver os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos servindo a Deus. Às vezes até exageramos. Uma avó da nossa igreja tinha um costume de fazer os netos lerem a Bíblia 10 capítulos por dia, porque ela achava que somente a Bíblia poderia dar-lhes sabedoria e impedi-los do pior. E o que mais queremos para os nossos filhos, senão um futuro de paz? Mas se a Bíblia for desprezada, aí um destino de frutos agitados. Porque não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E o que vem a ser a palavra ímpio? A pessoa que desobedece à palavra de Deus. Então até um crente salvo pode estar agindo impiamente. Moinha. Gente, essa palavra é extraordinária. Quer dizer palha moída. Meu pai trabalhou com palha moída muitos anos de sua vida, porque ele cresceu na roça. E ele me diz que palha moída não tem consistência, não tem substância, e qualquer ventinho consegue espalhar a palha moída. E depois de espalhada, é impossível ajuntá-la novamente. Então, se você se tornar uma moinha, uma palha moída, nós não vamos jamais conseguir recuperá-lo. Veja por que é tão importante não ser um ímpio e nem uma moinha. Um filósofo, um professor de filosofia, foi convidado para palestrar em uma universidade com 800 alunos, mas a direção da escola exigiu que ele nunca mencionasse a Bíblia, nada sobre a Bíblia, nada sobre Jesus, nada sobre Deus, porque a faculdade não era lugar para religião. Naquela mesma tarde, ele foi convidado agora para falar com um grupo de 800 prisioneiros da maior penitenciária do estado. E desta vez o diretor da prisão pediu que ele falasse sobre as verdades de Deus. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é para quem já está no buraco, viciados, criminosos. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais para quem ainda não caiu no buraco. Amém, irmãos? Ela é para quem ainda não caiu no buraco, para quem quer evitar a tristeza e os problemas desnecessários. Aí o salmista disse: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. E eu estou terminando. A procura da felicidade é algo comum a todos os homens. Todos nós estamos aqui em busca de felicidade. E para isso tomamos decisões erradas, né? Que custam a nossa felicidade. Mas nós estamos em busca, sim, de felicidade. Mas muitas pessoas confundem prazer com felicidade e felicidade com prazer. Por esta razão estão sofrendo nesta vida. Em busca do prazer, as pessoas estão deixando a igreja, estão deixando a família, estão deixando a própria saúde para segundo plano. Estão gastando mais dinheiro com sensações passageiras do que com investimentos eternos. Os valores que gastam com diversão são muito maiores que as ofertas que dão para a causa de Deus. Acham-se livres, mas na verdade são escravos do prazer. Gente, olha só aqui que forte o que Pedro disse. Pedro disse: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também, diga alguém, servo. Você acha que
está seguindo pessoas livres, você está seguindo pessoas escravas. Por exemplo, eu perguntei para um jovem da sua idade: por que você não vem mais à igreja aos domingos pela manhã? E o jovem respondeu assim, abertamente: eu fico em casa para lavar o meu carro. Ele disse isso sem nenhum constrangimento, porque eu fico em casa para lavar o meu carro. Aí no próximo domingo, a caminho da igreja, eu passei em frente à casa dele, e realmente ele está lavando o seu carro. Aí eu usei aquele momento como um objeto de lição, né? Para as minhas filhas. E eu disse para elas: está vendo aquele jovem? Ele está lavando o seu Deus. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Tudo aquilo que se coloca entre você e Deus é o seu Deus. E você é servo dele, ou você é servo daquilo. Aí eu pergunto, terminando: você nesta noite tem sido mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus? Ou antes, tem o seu prazer na lei do Senhor? Escolha bem os seus amigos, escolha bem os seus professores, escolha bem o seu destino. Se você deseja realmente ser feliz. Vamos fechar os olhos.